Está no ar, Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje com o pastor Neumoel Stina. Há alguns anos foi realizada uma cirurgia especial no hospital da Universidade de Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos. A cirurgia ficou tão famosa que resolveram escrever um livro sobre as famílias envolvidas, e depois este livro virou um filme que tem o nome de Drama em Família. Este drama envolveu duas famílias, uma residente em Toronto e a outra residente em Vancouver. A família de Toronto, a mãe Karen e o seu esposo, eles estavam esperando uma filhinha. Já tinham escolhido o nome de Gabriele, mas um dia descobriram que a filhinha nasceria sem o córtex cerebral. Enquanto isso, lá em Vancouver, Alice e Gordon esperavam um filho, um garoto, e escolheram o nome de Paul. Mas o menino tinha um sério problema no coração. Ambas as famílias foram atendidas em nossa universidade. E a mãe da pequena Gabriele, Karen, resolveu doar os órgãos à universidade. E o garoto Paul foi o escolhido para receber o coração. A cirurgia que o Dr. Bailey fez foi um sucesso esplendoroso. E o garoto conseguiu sobreviver e conseguiu viver uma vida normal. Passaram-se os primeiros meses e anos, e então chegou o dia do 5º aniversário de Paul. E naquele dia, Alice e Gordon mandaram um convite para a festinha de aniversário do Paul Gabriel Bailey Hook. Mandaram esse convite para a senhora Karen, mãe da garota que havia dado o coração. E no convite eles escreveram o seguinte: não há nada mais puro e belo do que o coração de uma criança. Obrigado por este presente para o nosso filho, Alice e Gordon. Um dia Deus prometeu dar a você e a mim um novo coração. Não é preciso ir aos Estados Unidos, ou à Europa, ou a outro lugar qualquer do mundo para receber um novo coração. Em Ezequiel a Bíblia diz, a promessa de Deus é de nos dar um novo coração, tirar de nós esse coração de pedra, duro, esse coração difícil, e colocar no lugar um coração de carne, onde Deus possa escrever os princípios de sua lei. Um dia, um dos profetas de Deus estava muito preocupado com o que estava acontecendo com o povo do Senhor. E Deus o chamou e disse: olha, desce lá na casa onde aquele oleiro está trabalhando. E o profeta desceu lá. E quando ele chegou, o oleiro estava fazendo um vaso, trabalhando o barro, e o vaso ficou muito bonito, pronto, mas de repente escapou da mão, caiu e quebrou. O mesmo oleiro pegou o mesmo barro, colocou na máquina, começou a trabalhar de novo e saiu um outro vaso igualmente bonito. Aí Deus falou para o profeta: não poderia eu fazer isso com vocês? Olha, se você tem um coração difícil, um coração complicado, Deus pode mudar o seu coração. Porque Jesus é a voz de Deus, e Ele tem palavras que transformam vidas e corações. Deus não transforma apenas pessoas, Deus transforma também coisas. Lembra-se daquela história de que Jesus um dia foi a uma festa de casamento? Antes de falar do que ele realmente foi fazer ali, eu queria dizer a você que Jesus, enquanto viveu aqui como ser humano, como homem Deus, como Deus homem, ele foi um ser muito sociável. E esta ideia de que Jesus é um chorão não é a realidade da Bíblia. Ele participava também das festas. E lá no meio daquela festa faltou o vinho. E eu não vou entrar aqui nas características do vinho, porque eu também não sei.
porque na Bíblia há palavras que dizem que aquele vinho era um suco, e há outras palavras para um outro tipo de vinho, mas isso não importa. Jesus possivelmente não iria se embebedar com bebida forte, isso eu posso afirmar a você. E de repente faltou o vinho, e todo mundo ficou muito preocupado naquela hora, porque faltar o vinho era um sinal de desrespeito para com os convidados. Eu não sei se naquele tempo era mais ou menos como hoje, quando se convida 100 e aparecem 200. Talvez tenha acontecido isso. Mas Jesus transformou água em vinho e voltou à alegria. Jesus tomou 5 pãezinhos e 2 peixinhos e transformou em alimento para uma multidão de mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus transforma coisas. Jesus transformou o Mar Vermelho em estrada pavimentada. Ele transformou as águas amargas de Mara em águas doces. Mas as palavras de Jesus não transformam só coisas, elas transformam também pessoas. Pense agora, por exemplo, em Davi. Você conhece a história de Davi? Davi foi um adúltero, homicida e uma porção de outras coisas mais. No entanto, no dia que Natã chegou lá e contou para ele aquela história, aquela parábola, o Davi disse assim: esse homem precisa morrer. E o Natã simplesmente falou: rei, este homem és tu. E daí, desse arrependimento de Davi, surgiu o Salmo de número 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Davi sabia que Jesus é o Deus cujas palavras transformam vidas e corações. E no fim da história de Davi, está escrito em Atos 13:22, ele foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Já ouviu você falar de João, o discípulo amado? Todos nós conhecemos o evangelista João como discípulo amado, mas no princípio não era assim. Em Lucas 9 tem um retrato de um dia que Jesus foi pregar aos samaritanos, e os samaritanos não quiseram receber a pregação de Jesus, e João disse: Senhor, quer que eu ore e mande descer fogo do céu para consumir toda essa raça, todo esse bando? E Jesus disse: João, não é assim, o Filho do Homem veio salvar. E no final de sua vida, João escreveu o seguinte. Aliás, João é o discípulo que mais escreveu sobre o amor. No entanto, ele era o filho do trovão. Mas Deus transformou a sua vida, transformou o seu coração, de filho do trovão em o discípulo do amor. E ele diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. As palavras de Jesus transformaram também a Pedro. Conhecem a história de Pedro? Pedro, no dia que Jesus falou para ele assim: Pedro, você vai me negar hoje. E Pedro deve ter dito assim: ah, Jesus, você não conhece o Pedrão. Pedrão aqui topa tudo. Se for necessário, eu posso ir contigo até a prisão e ainda até a morte. E Jesus olhou bem para ele e disse: eu vou velar por você, Pedro. Você não sabe o que está falando. Isso está no capítulo 13 de João. E depois no capítulo 18 tem a história do momento em que Jesus foi aprisionado e Pedro o seguiu. A Bíblia diz que ele o seguiu de longe, mas eu queria louvar a Pedro, porque Pedro pelo menos, embora de longe, pelo menos o seguiu. E se você estiver na proximidade, no raio de ação dos olhos de Jesus, mesmo que você esteja longe, ele vai alcançar você. E quando Pedro pela terceira vez blasfemou e disse que não conhecia Jesus, o olhar de Jesus alcançou o olhar de Pedro. E Pedro saiu e foi chorar. Depois de vários dias: Pedro, você me ama? 3 vezes. Você me ama? Você me ama? E Pedro então teve a oportunidade de renovar o seu amor, porque foi um homem transformado pela palavra de Jesus. Olha, se você tem alguma coisa na sua vida que precisa ser transformada, o dia é hoje. Hoje Jesus quer transformar você, porque Jesus é a voz de Deus, e Ele tem palavras que transformam vidas e corações. Não deixe passar o dia de hoje, porque amanhã, ninguém conhece, poderá ser tarde demais para você. Há algumas pessoas
que vão se distanciando e vão deixando o tempo passar, recebem o apelo, sofrem uma forte impressão de Deus, tensionam se levantar, mas não se levantam, ficam caladas. Há homens e mulheres, jovens e crianças, que ficam postergando a sua decisão de ir a Jesus. E eu queria dizer para você hoje, se você é um destes que postergam, lembre-se, Jesus tem palavras que transformam vidas e corações. E o texto bíblico de hoje está em João, no capítulo 8. E eu quero agora convidar a você para que juntos abramos a palavra de Deus. E então leiamos este texto maravilhoso, que comprova mais uma vez que as palavras de Jesus transformam vidas e corações. João capítulo 8, e antes de ler, nós vamos outra vez inclinar a cabeça, fechar os olhos, agradecer a presença de Deus aqui conosco e pedir que o Espírito Santo nos conduza para que possamos ouvir corretamente a voz de Jesus. Querido Pai, a Tua presença aqui já é uma grande bênção para todos nós. Louvado seja o Teu nome. Nós sabemos que Tu estás aqui. Pedimos-te humildemente que o Teu Espírito trabalhe em nosso coração, em nossa mente, a fim de que possamos ouvir claramente a voz de Jesus, falando-nos através da palavra. E permita que a voz de Jesus, nesta hora, transforme vidas e corações. Nós oramos no nome do Teu Filho. Amém. Começo a ler a partir do verso de número 1. E Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã bem cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele assentou-se para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, tu o que dizes? Eles usavam esta pergunta como armadilha, para terem de que acusá-lo, mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E inclinou-se outra vez e continuou a escrever na terra. Quando ouviram isto, foram se retirando um a um e, começando pelos mais velhos, até que ficou só Jesus, juntamente com a mulher, no meio onde estava. E Jesus endireitou-se outra vez e disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. E então Jesus disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Você já pensou que coisa esplendorosa? Para uma pessoa que está à beira da morte, para uma pessoa que está prontinha para ser apedrejada, de repente levanta-se alguém e defende essa pessoa e diz para essa pessoa: já que ninguém a condenou, eu também não a condeno. Pode ir em paz, não peques mais. Quem é esse homem? Esse homem é Jesus, a voz de Deus, que diz palavras que transformam vidas e corações. Estava em voga naquele momento, estava em pauta naquele momento, na conversa dos fariseus com Jesus, o adultério. E o adultério é um problema ainda hoje. E eu tenho dito especialmente quando falo aos jovens, que atrás de cada não de Deus existe uma grande bênção. E quando Deus diz não ao sexo, antes e fora do casamento, Deus está querendo proteger os seus filhos de muita dor de cabeça. Estava ali uma mulher, apanhada em flagrante adultério, e os escribas e fariseus chegaram e disseram: a lei manda matar. Que dizes tu? Vou fazer uma pergunta. Seria possível que aquela mulher
estivesse cometendo adultério com um homem, e eles não tivessem visto o homem que estava com ela, onde estava o homem? Deixaram o homem escapar? Ou alguém abriu a janela para que ele saltasse? O adultério só é pecado para as mulheres, não é para os homens. E lamentavelmente, até as próprias mulheres, elas têm uma ideia de que o homem tomou um banho e está limpo. E é mentira. O homem também fica sujo, porque quando ele peca, arrebentam os fios dentro da sua mente. E ele não pode ser feliz, pode tomar banho com as melhores essências do planeta. Adultério é adultério para homem e para mulher. Mas estava ali uma pobre mulher. Eu queria que você olhasse para ela agora. Faça um pouquinho de esforço mental. Ela deve estar com os dentes cerrados, deve estar com os lábios ressecados, os olhos devem estar vermelhos, as mãos devem estar frias, os cabelos devem estar desgrenhados, e um bando de homens a acusam. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. E eu queria dizer a você, não importa a profundidade do seu pecado, Jesus veio para buscar você. Mesmo que você se sentir perdido, plenamente perdido, longe, distante de Deus, ainda assim Deus ama você. Foi por você que Jesus veio aqui, e Ele teria dado a sua vida só por você, se fosse você o único pecador. E então Jesus não respondeu uma só palavra, começou a escrever, e eu queria dizer para vocês o seguinte: eu não sei o que ele escreveu, e ninguém sabe o que ele escreveu. Tenha escrito o que tenha escrito, foi para aqueles dias. Talvez até tenha escrito uma porção de Moisés, talvez tenha escrito os pecados daqueles acusadores. E na hora em que eles continuaram insistindo, Jesus se endireitou e disse: bem, já que é olho por olho e dente por dente, quem de vocês não tem pelo menos um pecado pode atirar a primeira pedra. Eu não trouxe uns tijolos aqui, porque eu fiquei com medo de quebrar o mármore bonito aqui da escada, mas que me deu vontade deu. Porque na hora que Jesus disse: quem não tem pecado atire a primeira pedra, foi um barulho tremendo de pedras caindo, mas não em cima da mulher, caindo no chão. E aqueles homens começaram a se retirar. Primeiro os mais velhos, talvez mais pecadores, não sei. E de repente todos foram embora. E ficam ali somente Jesus e a mulher. E Jesus está ali, vê que o barulho cessou, que não há mais bochicho. Então Jesus se endireita, levanta a cabeça, olha para a mulher, ela ainda está chorando, e ele faz uma pergunta para ela: onde é que estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? E agora a mulher consegue, entre soluços, entre choro, lágrimas, abrir aqueles lábios cerrados e dizer pelo menos: ninguém, Senhor. Olha, esta frase dá um lindo sermão. Ninguém, Senhor. E eu poderia dizer a todos vocês que estão aqui, de todos vocês que estão aqui, por mais justos que sejam, ninguém de vocês, em si mesmos, tem o direito da salvação. Eu em mim mesmo não tenho o direito da salvação. Eu dependo de Jesus. Ninguém, Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. Ninguém, Senhor, irá para o céu pelos seus próprios méritos. Ninguém, Senhor, poderá caminhar pela vida sem segurar a tua mão. Aquela mulher me pregou um grande sermão. E Jesus olhou para ela e disse: já que ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Ali estavam a pecadora e o juiz, aquela pobre coitada e o Salvador.
o único que tinha poder e direito para condená-la, a perdoou. Vai e não peques mais. Agora eu queria que novamente você pensasse naquela mulher, indo embora. Jesus continua cabisbaixo, talvez com uma das mãos segura o queixo, olha para o céu e diz: meu Pai, com esta eu cumpri o propósito da minha vinda aqui. Ela aceitou o meu perdão. Porque o pecador, para ser salvo, precisa aceitar o perdão. Tem que ter coragem de se sentir indigno e dizer: eu preciso, Senhor. E agora ela vai indo embora, não tem mais lágrimas nos olhos. O coração está cheio de alegria, porque o perdão de Deus traz alegria. Não importa quão pecadora a pessoa seja, no momento em que Deus perdoa, ela sente a alegria e a paz do Senhor. E ela está indo embora, e quando chega lá na esquina, ela sente que tem que falar alguma coisa, tem que dizer obrigado, ou sei lá o quê, e ela volta o seu olhar, mas Jesus está segurando o queixo. Ela sente vontade de dizer algumas palavras, mas não vem nenhuma palavra nos seus lábios. Não há mais lágrimas nos seus olhos, mas um dia haverá lágrimas. O dia em que ela estiver amassando o pão para dar de comer ao seu filhinho, ao seu marido, para tratar de sua família, uma família que nunca existiria se o Salvador não lhe dissesse: eu também não te condeno, vai e não peques mais. E cada vez que as lágrimas aparecerem nos olhos daquela mulher, ela vai se lembrar da face daquele que disse: eu também não te condeno. Hoje Jesus quer dizer isto para você. Hoje Jesus quer dizer isto para mim: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Eu queria contar para vocês uma história de transformação. Eu não vou citar o nome da pessoa para protegê-la e por uma questão ética, e nem o local onde isto aconteceu. Mas uma garotinha muito bonita, de olhos azuis, um dia descobriu que poderia trabalhar o seu corpo. Morava numa pequena vila e logo começou a ser cobiçada e entrou para a vida da prostituição. No lugar onde morava não dava para essa profissão, perigo. Se mudou para o Rio de Janeiro. Lá ela estabeleceu uma casa noturna e ficou muito conhecida, muito famosa. Os anos se passaram, 20 anos, e ela era a mais respeitada daquelas que trabalhavam nesse tipo de trabalho. Mas um dia ela descobriu que não estava feliz com a vida que levava. Tomava banho, mas não se sentia limpa. Buscava ser feliz, tinha tudo o que queria, muitos homens aos seus pés, mas não era feliz, faltava alguma coisa. Voltou para o seu lar, para a sua terra natal. Na sua cidade era muito difícil trabalhar, mas ela continuou nessa vida, nesse ritmo de pecado e de prostituição. Um dia, um cristão teve coragem de chegar para ela, a despeito de conhecê-la como uma prostituta, e a convidou para ir à igreja. E ela foi. E enquanto eu pregava um sermão sobre o Deus que cura todas as feridas, o Deus que nos limpa de todos os pecados, o Deus que lança os nossos pecados nas profundezas do mar, eu não podia deixar de ver, lá no fundo da igreja, uma jovem senhora, ainda trazendo traços de beleza, com os olhos lacrimejando, e depois as lágrimas caindo. E quando eu fiz um apelo para as pessoas que gostariam de ter a vida transformada, aquela senhora foi uma das primeiras a se levantar. À porta, quando estava cumprimentando as pessoas, ela me disse assim: pastor, eu sou uma mulher de vida muito difícil, mas o senhor pregou o sermão para mim hoje, e eu senti que Deus falou ao meu coração. Eu não quero ter mais a vida que eu tenho.
Eu não quero mais levar a vida que eu levo. E aquela mulher estudou a Bíblia, fez vários estudos da palavra de Deus. Aquela mulher entregou o seu coração a Jesus. E Jesus a limpou de todo o pecado. E hoje, numa das igrejas deste país, ela é uma recepcionista, uma diaconisa. E eu a encontrei mais de uma vez. E ela sempre usa uma roupa muito clarinha. Símbolo daquilo que Deus deu para ela depois de tanta sujeira. Um coração limpo, uma vida pura. Porque a palavra de Jesus transforma vidas e corações. Talvez você não tenha vivido a história desta pessoa que eu amo, cuja história eu contei. E eu a amo porque é uma filha de Deus, assim como todos nós o somos. Hoje Deus quer falar ao seu coração as palavras que transformam a sua vida, o seu coração. E eu quero terminar contando a história de um garoto que foi transformado pelo poder de Deus. Tudo começou quando ele tinha 11 anos de idade. Uma senhora médium chegou perto dele e disse: dentro do seu paletó tem um bilhete. Ele enfiou a mão em todos os bolsos, mas não tinha bilhete nenhum. E ela disse: dá aqui o paletó. E ele entregou. E ela cortou um pedaço do paletó na altura do bolso. E lá dentro tinha um pequeno bilhete que dizia: você será grande por um bom tempo. Tudo o que você quiser você terá. E a partir daquele momento, esse garoto começou a ter a sua mente dirigida pela mente do inimigo de todas as almas, Lúcifer. E muitas vezes ele ouviu a voz do diabo falando: o que é que você quer? Eu vou lhe dar tudo o que você quiser. Filho de uma família muito abastada, muito rica, mas foi se tornando mais e mais poderoso. Tinha vontade de ter uma loja no shopping, e aquela voz lhe dizia: procure fulano de tal, e aquela loja será sua. E ele conseguia aquela loja por um preço muito acessível. E foi conseguindo coisas e mais coisas e mais coisas. Perdeu-se na devassidão da vida. Chegou a fechar boates inteiras, pagando a noite toda para todo mundo. Namorou atrizes famosas deste país. Gastou muito dinheiro, gastou uma parte da vida. Mas um dia, os pais o chamaram. E o pai pegou um talão de cheques inteirinho e disse: filho, pega esse talão de cheques aqui. Preencha com os valores que você quiser. Compre tudo o que você quiser. Casas, fazendas, apartamentos, carros importados, o que você quiser. Mas desapareça da nossa vida porque você está matando sua mãe. A sua mãe não aguenta mais a vida que você leva. E agora, moço, saindo pela vida, por uma razão que só a eternidade sabe explicar, ele entrou numa loja para comprar um óculos de sol. Comprou o óculos e dentro da sacolinha onde veio o óculos, colocaram um CD, onde havia uma porção de mensagens da palavra de Deus. E lembrem-se que a palavra de Deus transforma vidas e corações. Quando ele começou a ouvir aquelas mensagens, a voz do inimigo falou para ele: se você continuar ouvindo isso, eu vou matar você. E eu vou tirar aquilo que eu lhe dei também. Mas ele continuou, e a voz também continuou. E um dia ele estava viajando com uns amigos. E aquela voz do inimigo chegou bem forte, bem nítida, e disse assim: eu vou matar você hoje e todos os seus amigos. Ele já tinha um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus através do CD. Parou o carro à margem da rodovia. Sem que qualquer pessoa de dentro do carro soubesse, ele inclinou a cabeça, fechou os olhos e em silêncio falou com o Deus das coisas impossíveis. Disse: Deus, eu não quero morrer, eu quero viver. E eu também não quero mais ouvir essa voz. Eu não quero mais, eu quero me libertar, Senhor. E então o acidente previsto não aconteceu.
Aquela noite ele não conseguia dormir. E veio à sua mente o nome de uma pessoa, Vera. É o nome de uma prima, mas fazia muitos anos que ele não conversava com essa prima. Mas o que faz a diferença é que esta prima é cristã. Ele pegou o carro, viajou até a cidade onde mora essa prima e chegou lá 3 horas da manhã, bateu, acordou todo mundo, e quando todo mundo ficou assustado, ele não conseguiu falar uma palavra, entrou no carro e foi embora. Mas a Vera continuou na cabeça. Passaram-se poucos dias, ele foi de novo para a casa da prima, e era uma sexta-feira à tarde. Eles estavam fazendo uma espécie de culto da noite. E então ele contou que estava ouvindo essa voz, e que essa voz o atormentava, e que ele não queria mais saber dessa voz, e que ele queria um novo caminho, e sabendo que ela era cristã, se ela poderia ajudá-lo. E ela disse: olha, eu pessoalmente não posso lhe ajudar, mas eu conheço alguém que pode lhe ajudar. Quer ir comigo à igreja amanhã? E o levou na igreja no sábado de manhã. Eu conheço alguém que pode transformar a sua vida e mostrar para você o verdadeiro caminho. E ele foi à igreja, começou a estudar a palavra de Deus, fez amizades com os cristãos. Um dia levou esses amigos cristãos para sua casa, e a voz apareceu de novo e disse: eu não matei você aquele dia, mas para provar que eu iria matá-lo, eu vou fazer acontecer um acidente muito grave aqui na frente da sua casa. E ele contou isso para os amigos que estavam ali dentro de casa. E dentro de alguns minutos, um barulho enorme, todos saíram na janela e viram o acidente exatamente como aquela voz havia descrito. Os amigos ficaram todos assustados e foram saindo um a um, e só ficou ele em casa. Ele se jogou no chão, desesperado: meu Deus, me socorre, meu Deus, tira isso de mim. E sentiu vontade de ir para a igreja de novo. E lá na igreja começou uma nova história. Ele estudou a palavra de Deus, essa palavra que transforma vidas e corações. Essa palavra que não transformou apenas a mulher pecadora, que não transformou apenas Davi, mas que continua hoje transformando vidas e corações. E ele se uniu ao povo de Deus e foi batizado. E hoje ele é um fiel cristão e ajuda a pregar essa mesma voz que transforma vidas e corações. Perdeu todas aquelas coisas que aquela voz lhe havia dado, mas ganhou uma coisa: ganhou a paz, ganhou o perdão, ganhou a certeza da salvação. E eu quero chamar aqui à frente Vilar. Você se sente hoje, Vilar? Eu me sinto muito feliz por ter conhecido essa vida reta, porque de vida torta foram 22 anos na minha vida. O que é que você vai fazer da sua vida agora? Continuar levando a palavra de Deus, que possa, pessoas que tinham estilo no meu coração, que possam conhecer o verdadeiro Deus, porque naquele tempo eu pensava que o verdadeiro Deus era outro lado. E hoje eu vi que completamente diferente a vida. Hoje, quem estiver aqui com o coração para poder se transformar, se transformem. É a coisa mais linda que vocês podem dar a um pai, uma mãe, a um filho. É a vida, é a salvação. Talvez hoje esteja pregando para alguma pessoa que precisa ser transformada. Eu não sei como é que é a vida de vocês. Talvez você não tenha estado nas garras do diabo. E eu descobri que as pessoas que Deus tirou das garras de Satanás, elas ficarão mais próximas de Jesus quando da regeneração. São os tições que foram tirados da fornalha do diabo.
Talvez você não seja a prostituta da história bíblica e nem a que eu contei aqui. Mas talvez você tenha um pecado. Talvez o seu coração tenha que ser transformado. Talvez a sua vida tenha que ser mudada. Hoje é o dia. Jesus quer transformar você. Ele quer mudar você. Ele quer transformar o seu coração. Eu desejo chamar os arautos do rei aqui perto de mim. Há uma música que os arautos do rei cantam, cujo título é Eu Não Sou Mais Eu. E hoje eu quero fazer um apelo para aqueles que querem ter a vida mudada, para a pessoa que não quer ser mais ela mesma, mas quer deixar Jesus viver na sua vida. Se você tem um pecado, se você tem um problema, se você tem um coração duro de pedra, se você precisa ser transformado, tenha coragem de aceitar a voz de Jesus que transforma vidas e corações. E enquanto o quarteto estiver cantando, se você sentir o toque do Espírito Santo, levante-se e calmamente venha à frente. Deus vai transformar você. Jesus é a voz de Deus. É a voz que transforma vidas e corações. Tão longe de Jesus, desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Do meu Deus completamente sou. Me escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo no amor que me resgatou e lhe rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim.
Quem eu era já não sou. Quem era já não sou. O passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, Se ele me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. se o pecado me chamar, Se ele me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Não sou mais Quando eu não quero ser mais eu, Jesus entra na minha vida e me transforma. E Ele passa a viver a vida dele na minha vida. Há mais alguém que gostaria de se levantar e dizer: Jesus, viva na minha vida. Amém. Amém. Se deixarmos que Jesus viva a sua vida na nossa vida, o céu começa aqui para nós. Porque o céu não é só um lugar. O céu é também uma pessoa. O céu é Jesus. E Jesus vivendo dentro de nós, o nosso coração passa a ser um pedaço do céu. Porque o céu é Jesus. E então a nossa vida é completamente transformada. Nosso coração é mudado. Querido Pai, obrigado porque Jesus é a voz de Deus. E porque Ele diz palavras que transformam vidas e corações. Tu conheces cada um de nós, com as nossas necessidades, as nossas preocupações, os nossos problemas. Sobretudo, nós desejamos um novo coração, uma nova vida. Jesus querido, viva a tua vida na nossa vida. Viva em nosso coração. E se o pecado nos chamar, e insistir e convidar, que cada um de nós possa dizer: eu morri para o mundo, Cristo vive em meu lugar. Viva dentro de cada um de nós, Senhor. E que a nossa vida possa ser sempre um preito de louvor e gratidão ao nome de Jesus. Nós oramos, agradecidos, suplicando a tua bênção, em nome de Cristo. Amém. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor, e que o Espírito constantemente nos dê a fé pra